Antieméticos no plantão. Quando usar cada um deles, qual que é melhor? É isso que a gente vai aprender aqui no vídeo de hoje. Mas antes disso, solta a vinheta. Meu nome é Samantha, eu sou médica anestesista e meu objetivo aqui hoje é te ensinar tudo o que você sempre sonhou ter aprendido sobre os principais antieméticos no plantão e que nunca ninguém te ensinou. Você vai aprender início de ação, pico de efeito, indicações, quando é melhor um, quando é melhor o outro, enfim, todos aqueles aspectos práticos que fazem com que a gente se sinta mais seguro para prescrever no dia a dia da prática médica, visto que náuseas e vômitos, junto com dor, tá aí nos top 3 das queixas mais comuns de um pronto atendimento. E para isso, eu quero discutir com vocês 4 principais. Metoclopramida, bromoprida, que é o famoso Digesan, metoclopramida é o Plasil, né? A ondansetron, que é o Vonal, e o Dramin. Vamos discutir sobre cada um deles? O primeiro, não poderia ser diferente, é o antiemético mais prescrito no planeta Terra, que é o Plasil. O Plasil ele tem um mecanismo de ação tanto central, quanto periférico, quanto ação pró-cinética. O efeito central se dá pela sua ação na zona do gatilho quimiorreceptora, que é responsável pelas náuseas e vômitos, e periferia através da aferência vagal, que parte do trato gastrointestinal. Então ela atua tanto no mecanismo central, quanto periférico, quanto pró-cinético, fazendo então o bloqueio desses estímulos. Por conta desse mecanismo de ação que se dá a partir dessa ação tripla e principalmente por conta da sua atuação de receptores dopaminérgicos, qual que é um ponto importantíssimo de você conhecer sobre o Plasil? A ocorrência de reações extrapiramidais, que se dão pelo bloqueio dos receptores dopaminérgicos. Quais são os 2 principais fatores de riscos associados à ocorrência da reação extrapiramidal, que é uma incapacidade de ficar parado, a acatisia, agitação, desorientação, alucinações, né, tremores, pode dar contração muscular involuntária, tudo isso pode acontecer numa reação extrapiramidal. Os principais fatores de risco é o tempo de administração, principalmente quando a gente administra o Plasil de forma muito rápida, doses repetidas. O terceiro é paciente jovem. Então, se você decidir prescrever o Plasil, você vai pegar a dose que você quer administrar, que eu já vou te falar qual é, mas já te adianto, 10 mg, vai diluir em 100 ml de soro fisiológico e você vai fazer essa administração pelo menos em 10 minutos. Você vai evitar, na verdade, você vai não fazer outra dose do Plasil no intervalo de 6 a 8 horas. Nem do Plasil, nem da bromoprida, que é o próximo fármaco que a gente vai discutir adiante, você vai entender por quê. Você vai atacar a partir de outro mecanismo de ação que não seja o bloqueio dos receptores dopaminérgicos. E tempos? O que a gente tem de tempo do Plasil? Início de ação extremamente rápido, de 5 a 10 minutos, mas com pico de efeito de 30 a 60 minutos, ou seja, não é imediato. Alinhe expectativas. Você só vai assinar a refratariedade, pegar isso como verdade depois de 1 hora de administração do Plasil, desde que você tenha certeza de que o mecanismo de ação deste fármaco é o ideal para a causa das náuseas e vômitos. E dose: 10 mg a cada 8 horas. Em um cenário de exceção, de 6 e 6, mas no intervalo mais curto do que isso, para evitar a ocorrência de efeitos extrapiramidais. Qual que é o segundo fármaco que eu quero discutir com vocês? A bromoprida. A bromoprida ela tem um mecanismo de ação exatamente igual ao do Plasil, que é a metoclopramida. Ela tem um pico de ação, ela tem um início de ação, ela é muito parecida com a metoclopramida. Qual que é a diferença de uma para outra? É como se a bromoprida fosse uma metoclopramida mais fraca, mais suave. E graças a isso, ela também tem uma incidência um pouco menor de efeitos extrapiramidais. Mas isso não quer dizer que eles não acontecem, eles acontecem sim. E por elas terem o mesmo mecanismo de ação, vamos supor que inicialmente você tenha prescrito para o paciente metoclopramida ou Plasil diante de um quadro de náuseas e vômitos. Esse paciente, 1 hora depois, evolui com refratariedade, não houve melhora. O segundo fármaco que você vai prescrever não vai ser a bromoprida. Por quê? Ela vai atuar nos mesmos receptores, gerando os mesmos efeitos. E ao invés de ela te ajudar, ela só vai aumentar a sua chance de colher
efeitos adversos. O principal deles e o mais preocupante, só quem já viu um paciente ou quem já sentiu que é uma reação extrapiramidal para saber o quanto isso é desesperador. E como elas têm os mesmos mecanismos de ação, como elas têm o mesmo praticamente início e pico de efeito, quais são as situações nas quais a gente vai optar pela metoclopramida e pela bromoprida? Em uma situação onde eu tenha um esvaziamento gástrico identificado, uma situação onde eu tenho uma distensão gástrica, numa situação onde, por exemplo, eu vá me beneficiar de um efeito pró-cinético, como, por exemplo, também uma doença do refluxo gastroesofágico. Então eu vou usar num paciente obstruído, vou usar num paciente que está ali com uma gastrite, vou usar num paciente que tem uma doença do refluxo gastroesofágico. Qual que é o terceiro fármaco que a gente utiliza pensando em náuseas e vômitos? É a ondansetrona, e eu confesso para vocês que ela é a minha preferida. Ela também tem uma ação tanto central quanto periférica, ela não tem ação pró-cinética e ela atua em receptores diferentes do que o Plasil e do que a bromoprida. Ela atua nos receptores serotoninérgicos, que são os receptores 5-HT3. E por isso ela não tem como efeito adverso a ocorrência de reação extrapiramidal. Qual que é o grande problema? Tempo de administração. A ondansetrona se associa principalmente em pacientes de risco que façam outras medicações que prolonguem o intervalo QT à incidência desse prolongamento. Então, principalmente em pacientes de risco. E qual que é um segundo fator de risco? É a velocidade de administração muito rápida. Então, pegue a dose que você deseja administrar, dilua num soro de 100 ml e faça ali também em 5 a 10 minutos. Início de ação em 10 minutos, pico de efeito em 30 minutos. Então, se você comparar com os dois anteriores, ela tem um início de ação um pouco mais demorado, mas ela entrega um pico de efeito precoce. Dose 4 a 8 miligramas intravenoso, você pode fazer a cada 8 horas. Então, bromoprida e metoclopramida, 10 miligramas a cada 8 em 8. O mais curto que você pode administrar é a cada 6 em 6. Ondansetrona de 4 a 8 miligramas até de 8 em 8 horas. E por último, o Dramin. Ele também tem um mecanismo de ação diferente em comparação com os outros dois. Ele não bloqueia os receptores dopaminérgicos nem dopaminérgicos, ele bloqueia os receptores histaminérgicos. E é por isso que ele é o fármaco de escolha numa situação de cinetose e vertigem. Esse é o fármaco de escolha. Então chegou para você um paciente com tontura associada a náuseas e vômitos, você não vai prescrever bromoprida, você não vai prescrever metoclopramida, você não vai dar preferência para o Vanal, você vai utilizar o Dramin. Entretanto, qual que é o ponto negativo do Dramin, né? Ele tem alguns efeitos adversos clássicos, que é sonolência, sedação, boca seca, tudo isso pode acontecer com a utilização do Dramin, e ele fica mais intenso em pacientes idosos. Qual que é a dose? 50 miligramas, e você pode fazer também a cada 6 ou 8 horas. Então vamos recapitular? Tanto o bromoprida quanto a metoclopramida, você vai utilizar em situações onde você tenha um retardo do esvaziamento gástrico. O Dramin você vai utilizar em situações de náuseas e vômitos associado a vertigem e cinetose. E a ondansetrona você vai utilizar em náuseas e vômitos geradas também por uma gastrite, quimioterapia e pós-operatório. Muitas vezes o mecanismo por trás da ocorrência de uma náuseas e vômitos não é único, muitas vezes ele é múltiplo e nada te impede de associar diferentes classes de medicação. O que eu não quero que você associe de forma indiscriminada é a metoclopramida com a bromoprida, porque elas têm o mesmo mecanismo de ação e associá-las não soma efeito de controle, só coleciona efeitos adversos. Dito isso, eu espero que a partir de agora você tenha muito mais claro na sua cabeça quando, como, dose, o que esperar dos antieméticos mais utilizados no plantão. Se você quer dominar de forma aprofundada prescrição prática, eu não estou dizendo de saber somente o que fazer, mas saber como fazer, o que esperar, de quanto em quanto tempo repetir, eu te convido a conhecer o Intubaclass. Clique aqui na descrição desse vídeo e faça sua pré-matrícula e desbloqueie um conhecimento que você sempre sonhou em aprender dentro da medicina e nunca ninguém te ensinou.